Bom dia, irmãos. Vamos começar então a nossa escola, a nossa aula da escola dominical. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor Deus, aqui na tua presença, ó Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós estamos aqui cada vez mais de poder ouvir a tua palavra e aprender mais dela. Nos ajude, ó Pai, a desenvolver cada vez mais a nossa fé, nosso conhecimento do Senhor, e nos ajude a servir ao Senhor, ó Pai, com alegria e singeleza no coração, sabendo, ó Pai, que nós estamos devolvendo ao Senhor, ó Pai, a nossa gratidão daquilo que o Senhor fez de antemão para conosco, nos trazendo, ó Pai, da morte para a vida. Te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, eu gostaria só de fazer uma pequena recapitulação em cima dos alvos da lição. Nós temos visto que os alvos da lição, a gente sempre tem dividido em três, né? Saber, sentir e agir. Saber, que é a parte do conhecimento, é entender a relevância do livro de Números. Porque o livro de Números foi deixado, né? Sentir é agradecer a Deus por sua fidelidade. E agir é listar as circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na vida diária, tá? Acho que assim ficou melhor. Então, só fazendo um relembrado que nós vimos na última parte da semana passada, nós começamos aquele estudo de número 2 e nós estávamos vendo então sobre murmuração e rebeldia contra Deus. Lembrando que Deus estava cuidando do seu povo todo o tempo. Nós vimos ali o nosso texto, o versículo-chave, né? Um dos versículos-chaves, foi Números 9, 23, que diz: segundo o mandato do Senhor se acampavam e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. E a gente via a fidelidade de Deus no meio do povo, mesmo o povo murmurando ao Senhor. E aí nós falamos na semana passada sobre o pecado da murmuração. Então nós falamos sobre o maná que eles comeram, nós falamos sobre a reclamação que eles tinham da comida. A gente lembra? O maná tinha gosto de quê? Quem é que lembra? Bolos de mel, né? Então era um gosto totalmente diferente. E aí, dentro do contexto, nós vemos o relatório dos espias e o povo então desejando voltar para o Egito. E aí nós vimos que murmuração, ingratidão, é simplesmente pessoas que olham para trás e esquecem de olhar para frente. Lembra, o povo de Israel estava no Egito como escravo, eles não eram convidados de honra, né? E eles olharam para trás como se eles fossem convidados de honra no Egito, enquanto eles eram lá escravos. E nós vimos que eles estavam às portas de Canaã, que era uma terra onde deixa bem claro que emanava leite e mel, certo? E nós finalizamos falando na semana passada sobre a aplicação disso na igreja, né? O crente maduro, ele aprende a dizer como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí nós falamos justamente sobre a vida de Paulo, que ele finalizou a vida dele sozinho, sem ninguém, mas sabendo que Deus estava com ele, e hoje ele vive a eternidade com Deus lá nos céus, tá bom? Então esse é o caminho do cristão. Nós não podemos ter reconhecimento, maravilhas aqui na terra, mas um dia teremos nos céus, certinho? E aí eu gostaria então de ver com os irmãos a última parte desse estudo e já começar o estudo 3, para nós finalizarmos então ele essa manhã. Então eu gostaria de abrir com os irmãos lá em Números 16, Números 16, versículo 3, tá? Número 16, versículo 3. Quem encontrou, pode ler para a gente? Congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Certo. Vamos lá, qual era o contexto aqui? Houve uma rebelião, que foi a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Essa rebelião foi justamente um motim contra a liderança de Moisés e Arão. E eles acusaram
Moisés e Arão, de estar dominando sobre o povo. Então, a gente vê isso muito acontecendo hoje. O que acontece? Pode ver, todas as igrejas que já tiveram alguma divisão, algum problema, que tiveram que, infelizmente, se dividir, e não é a divisão bíblica. Qual é a divisão bíblica? A divisão bíblica é a seguinte: nós crescemos, estamos lotados aqui, não cabe mais gente aqui na igreja. O que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus e dizer, irmãos, agora é a hora da divisão celular. O que isso quer dizer? Uns irmãos daqui vão para um outro bairro e a nossa igreja vai diminuir aí pela metade. Mas por quê? Para dar espaço para nós crescermos mais e aqueles irmãos que vão para aquele outro bairro vão fazer o quê? Crescer e se multiplicar. Aconteceu isso de novo? Metade daqui vai para o outro bairro e nós vamos... O que vai acontecendo? A igreja vai se multiplicando. Essa é a divisão bíblica. Não precisa ser metade, né? Mas vai começar com um grupo pequeno aqui num bairro, começa no outro, e vai crescendo e a igreja vai se desenvolvendo. Então, diminui a quantidade de pessoas que estão no local para que ela consiga crescer de novo, enquanto mais pessoas estão sendo alcançadas em outros bairros e vai fazendo isso. Então, a igreja vai crescendo desse jeito. Os missionários norte-americanos fizeram muito isso. Não é à toa que, olha, poderíamos ter muito mais, mas olha quantas igrejas nós temos aqui em Uberlândia. Por que isso? Um pastor veio, abriu uma igreja, deixou ela estruturada, colocou um outro pastor, foi lá e abriu outra e foi fazendo isso. São as divisões bíblicas que a gente fala. Porém aqui, Corá, Datã e Abirão, eles fizeram exatamente o que muita gente faz hoje. O que faz hoje? É assim, não estou concordando muito com o que o pastor está fazendo, não. Ô Fran, você é minha esposa, a gente vai fazer o seguinte, você vai começar a conversar com as irmãs, vamos começar de pouquinho em pouquinho, porque a mulher fala mais em casa, então começa a falar com o marido. Então o que eu vou fazer? Vou falar para você, começa a conversar com as irmãs. Mas olha, isso está errado. Mas isso está errado. Mas está errado. A liderança do pastor não é isso, a liderança do pastor não é aquilo. O que as irmãs vão fazer em casa? Começa a conversar com o marido, né? Você já viu que realmente isso aqui não está? Aí começa a criar o quê? Um motim, um complô, aí começa a crescer. Aí de repente o irmão, minha esposa estava conversando comigo em casa, aí eu chego, né? Ô irmão Lamoniel, o senhor viu que está acontecendo isso? O que aconteceu? A irmã Alexandra já tinha conversado com a Fran, já tinha conversado em casa, e o irmão, nossa, é mesmo, você acredita? Isso é isso mesmo, você acredita? Eu não tinha parado para pensar até agora, realmente o pastor é isso aqui. Aí começa, daqui a pouco nós temos o quê? Um motim contra a liderança pastoral. Isso não é bíblico. O que é bíblico? O pastor está fora do texto bíblico. O pastor está pregando que a salvação é pelas obras. Opa, vamos ver aqui o que as escrituras dizem. Isso não está certo. Eu vou começar a fazer motim? Vou começar a falar com os outros irmãos, o pastor está pregando. Não, o que é que eu faço? Chego no pastor. Eu, como membro da igreja, pastor, me explica isso aqui, que eu não estou entendendo direito. A Bíblia não fala isso. Ele vai me explicar. E aí o que acontece? A gente vai conversar e a gente vai entrar dentro de um consenso. É assim que funciona o crescimento dentro da igreja. Mas quando eu faço um motim, a gente faz o quê? Rebeldia contra a liderança. A Bíblia deixa bem claro. Quem é que Deus colocou na liderança da igreja? Quem é que a liderança da igreja foi instituída por quem? Por Deus. Se nós somos rebeldes contra a liderança da igreja, nós somos rebeldes contra quem? Contra Deus. Então o que acontece em muitas igrejas hoje? Começam a se criar motins e subdivisões dentro, e aí começa a ter aquele problema. Não é à toa que, infelizmente, nós temos que colocar no nosso estatuto sobre esse tipo de situação. Você já parou para pensar? Os irmãos têm o estatuto da igreja. Lá tem cláusulas falando só sobre isso. Por quê? Porque o nosso coração é duro. Nosso coração, como seres humanos, como pessoas pecadoras, é duro, mesmo salvos. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja, que não era para acontecer. É o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Só que uma coisa interessante que eu fico vendo, e já vi isso em diversos locais diferentes, eu já deixo rapidinho, em locais diferentes, é que nunca se começa um motim
no apontamento. Sempre se começa um motim dizendo o quê? Eu sou santo. Eu sou mais santo que os outros. Eu sou melhor do que os outros. Então, assim, como eu sou mais santo, então, assim, eu estou começando a ver os erros do pastor, estou começando a ver os erros da irmã Tutu, estou começando a ver os erros dos diáconos, estou começando a ver... Mas por quê? Porque eu sou mais santo. E a Bíblia... Aí se esconde sobre aquele... Como é que é o nome? Sobre uma capa, né, de santidade, dizendo eu sou mais santo que os outros. E é onde tem esse problema muito grande. Foi o que Corá, Datã e Abirão fizeram aqui em Números 16. Tanto é que a acusação contra eles foi muito séria. E aí o que acontece? Eles se juntaram contra Moisés, contra Arão e disseram basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. O Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Eles bateram literalmente aonde? Na liderança. Sob a liderança que Deus havia instituído. Olha, todos nós somos santos. Não foi isso que eles falaram aqui? Todos nós somos santos. A congregação é santa. Por que vocês estão achando que vocês são melhores do que os outros? Quem havia instituído Arão e Moisés? Foi o próprio Deus. Deus chamou Moisés diretamente aonde? Na sarça ardente. Lá na sarça, Deus falou assim, olha, vou chamar também teu irmão, que ele vai te ajudar, porque você não quis fazer sozinho, então ele vai te ajudar. Deus instituiu os dois. Logo depois, Deus institui, então, Arão como sacerdote do negócio, e ele foi o primeiro. Então, você começa a ver Deus colocando essa liderança, e então o corpo e a congregação, sob a influência de alguns, vão contra essa liderança. Irmão Ricardo tinha levantado a mão primeiro? Por isso que tem tanto, mais de 30 mil denominações de igreja. Por isso, porque não se formou igual como Fabrício. Aí foi amém. De dentro das igrejas, ele foi sair na noite. Ele concordar. Aí eu sempre, por exemplo, eu chego em casa, quando eu sou salvo pela obra, eu falo, nós somos salvos pela graça. Aí o pastor disse, nós vamos conversar, será que você vai mudar a opinião do pastor? Porque a gente conversa e vai continuar pregando essa palavra. Se você não batizar, você não é salvo. Se você não tomar ceia, você não é salvo. Se você fazer isso, você também não é salvo. Aí, onde que é? O que adiantou o sacrifício de Jesus? Pois exatamente, o que adiantou? Nada. Então, o que acontece? Quando a igreja, o que eu sempre digo é o seguinte, quando a gente está numa igreja, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós somos o corpo de Cristo. Então, quem é a cabeça? É Cristo. Se nós somos o corpo, é Cristo que é a cabeça. Então, nós temos que olhar para as Escrituras. Em primeiro lugar, por que Paulo chamou os bereanos de mais excelente do que os de Tessalônica? Paulo era douto, todo mundo olhava para ele, sabia que ele estava pregando as Escrituras, mas os de Bereia fizeram o quê? Pegaram as Escrituras. Paulo pregava, eles iam estudar. Paulo pregava, eles iam estudar. E aí Paulo fala, olha, os de Bereia são mais sábios do que os de Tessalônica. Sempre acontece, né? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Acho que foi. São mais excelentes do que os Tessalônicas justamente porque isso, porque eles estudavam as Escrituras. Então, quando nós estamos dentro da igreja, trazendo para o nosso dia atual, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: Deus instituiu a liderança. Deus instituiu o pastor, Deus instituiu a liderança da igreja. Mas foi votado em assembleia. Mas foi isso, foi aquilo. Mas quem foi que instituiu essa forma? Não foi o próprio Deus? Deus instituiu essa forma para poder se decidir as coisas dentro da igreja. Não quer dizer que a voz do povo é a voz de Deus, mas nós cremos no direcionamento do Espírito Santo para a igreja local. Então nós cremos nisso. Então fizemos isso. As únicas coisas que eu digo que é para a gente mudar de igreja ou alguma coisa são 3. Primeiro, quando a gente mudar de local na terra. Em que sentido? Fui para a glória, não tem como eu continuar aqui na igreja, eu tenho que estar lá nos céus. Então, pela morte. Segundo, se eu tiver que sair do local, eu estou saindo daqui por causa do meu trabalho, eu vou para o outro lado do mundo. Não tem como eu ficar, né, no mesmo local. E terceiro,
se a igreja se afastar completamente da palavra de Deus. Mas isso é em último caso. Por quê? Primeiro caso, você vai ler, entender as escrituras, não é isso que está dizendo aqui. Pronto, vou falar sobre a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. Ponto final. Aí começamos a pregar sobre salvação por meio de guardar o sábado, a salvação por meio do batismo. Também. Isso está errado. Deixa eu começar, pastor. Deixa eu ver uma coisa. A salvação não é por meio por meio da fé? É. Mas se a gente guardar o sábado, se a gente se batizar, isso aí é só uma obra. Não tem nada a ver com salvação, é o que a Bíblia está dizendo. Não, mas venha cá, porque, deixa eu te explicar, Jesus guardava o sábado, Jesus batizou. Aí você começa a ver aquela enrolação, você ora primeiramente, ora pela liderança, ora pelo pastor, ora pela igreja. E você vai trabalhando em cima disso. Aí você viu que a igreja se afastou completamente da palavra de Deus, aí não dá mais. Se ela se afastou da igreja. Agora, não é eu pessoal, né? Eu assim, eu tô vendo que não é do meu gosto. Não é questão de gosto, é questão de Bíblia, né, pastor? Quando eu entrei aqui na igreja, eu assinei um termo de posse. E eu acho que seria legal, e foi registrado em cartório. Eu acho que todas as igrejas deveriam ter esse termo de posse. Eu não sei se isso ajuda, mas está registrado. E ali está dizendo, se porventura, eu creio de acordo com os artigos de fé, e nós citamos até os artigos de fé baseados lá daquele que foi publicado lá pela batistas regulares, para não ter, assim, que artigo de fé que a igreja pode vir depois a mudar, né? Mas aquele lá já é mais, então, baseado nisso e tal. E se algum dia eu não crer mais nisso, o pastor às vezes pode perguntar, mas se um dia eu não crer mais nisso, me comprometo a pedir para sair, certo? Eu não acredito mais, tal, sem fazer discípulo daquela ideia. Entendeu? Essa é uma questão de ser honestidade, né? Se o pastor for honesto, se ele assinou isso, vai fazer. Mas também é um documento para a igreja sabe que assinou. Começou a ver Que mudou o negócio. O pastor assinou. Pastor, olha, o senhor disse que vai pedir demissão. E aí, como é que fica? Como é que fica? O senhor não está acreditando. Depois exortou tudo, mas não é assim. Não, eu acredito nisso agora. O senhor falou que ia pedir demissão. E agora? Então, aí é um documento que a igreja tem, certo? A mais, né? A mais para poder e para ele sair. Porque foi assinado pelo próprio pastor, foi registrado em cartório, etc. E tal. É um termo de posse. Que aí é uma ressalva. É uma ressalva para a igreja dizer o seguinte, olha, eu vou dizer, está acontecendo muito isso, o seguinte, as igrejas, principalmente nas igrejas tradicionais, as igrejas são tradicionais, são bíblicas, começa assim, aí de repente vem um pastor, aí não faz nada, documento assim, não fez nada. O que acontece? Ele muda o jogo e começa a pregar coisas que não são bíblicas, começa a ensinar o povo que não é bíblico, daqui a pouco ele virou a igreja com isso aí, acabou. Aí ele leva o quê? Aí eu vou dizer, ele leva o patrimônio da igreja, ele leva os irmãos da igreja ao erro. Eu conheço um pastor que eu não considero pastor, a gente chama por causa só de ética, mas nem ética ele não teve. Ele fez tudo isso e no final ele pegou o patrimônio e colocou no nome dele. E isso enganando a igreja. Só que, tendo essas documentações, tendo tudo isso é uma ressalva para a igreja. Porque a igreja, inclusive, agora eu não lembro da nossa igreja, mas eu lembro numa igreja que eu passei que tinha, uma das cláusulas dizia o seguinte, independente da quantidade de membros, pode ser de 1 a 20, se a maior parte ou a menor parte quiser vir, vou fazer uma paráfrase, tá? Quiser virar a mesa, né? Quiser virar o jogo, mas eles estiverem fora do que a igreja crê, eles não têm direito a nada sobre o patrimônio da igreja. Ou seja, pode ficar 2 pessoas aqui que concordam com o que tem escrito nas diretrizes da igreja, seja no estatuto, seja no manual de fé e prática, né? O nosso manual de fé e prática é a Bíblia, mas a gente sempre tem aquele manualzinho onde resume, né? Que são a nossa... toda vez eu esqueço o nome daquele manual.
Vai ter um nomezinho. Tem um regulamento interno, mas tem um outro aí. Gente, o batismo regular também tem. É porque eu lembro... Hã? O pacto, tem o pacto também, mas ainda é um outro nome. Depois eu vou lembrar. É um livrinho que diz tudo que a gente crê. Então é o seguinte, é o artigo de fé. Isso mesmo, eu não escutei o senhor falar o artigo de fé. Desculpa. O artigo de fé. No artigo de fé, pode ser duas pessoas. Não, nós concordamos com o artigo de fé. Ah, mas nós não concordamos. Então, é 70% da igreja? É. Então vocês estão, por favor, pode se retirar. Porque... aqui diz que nós que cremos no Estatuto de Fé. Isso resguarda a igreja de uma maneira maravilhosa. Então, mas por que eu quis falar tudo isso? Irmão Lamoniel. Não, porque esse tipo de procedimento do orar e dos penais, isso aconteceu também com Davi, né? O filho fez isso na porta do as pessoas iam falar com o pai, não tinha condições. Você ia conseguir, ia fazer isso. Então, criou um tipo de situação. E depois nós sabemos os peixes de tudo. Absalão fez isso com o pai. É um negócio que aconteceu lá com Moisés, aconteceu com Davi, e tem outros também, né? E totalmente nem se fala, né? A gente não fica isento disso. Sempre teve, sempre vai ter, até a volta de Cristo. Por isso que a gente precisa estar respaldado nas Escrituras e reservado de acordo com aquilo que Deus nos deixa. Por exemplo, Deus nos deixa documentações, Deus nos possibilitou ter a mente para trabalhar com essas coisas, para resguardar a igreja, né? Então, de tudo isso, quando nós voltamos para Corá, Datã e Abirão, nós vemos que não é nada novo, né? Tudo que nós passamos aqui não é nada novo. Olha, eu já passei por muitas igrejas. Meu pai sempre foi revitalizador de igrejas ou missionário de abertura de novas igrejas. Então, a gente viu isso acontecer muitas vezes. Eu acho que em todos os ministérios do meu pai, acho que somente 2 lugares não tiveram problema. Sabe quais são? Em casa e um dia quando a gente estiver nos céus. O resto, enquanto tiver pessoas que são pecadoras reunidas, pode ser salvas ou não salvas, sempre vai ter problema. Sempre. Irmão. Antigamente, quando você faz a animação, tinha muito informativo comercial, aí eu trabalhei com isso, vendo uma igreja de Assembleia de Deus 20 tempo. Eu falei, gente, não pode dar isso aí, eu não sei se eu quero, mas estava escrito. Não, mas é verdade, 20 tempo. Eu vou dizer, irmão, eu estava conversando com o Carlton, eu e a Fran, antes de nós virmos para cá, a gente, os irmãos sabem, nós éramos da Igreja Batista Livre, né? E aí a gente estava pensando em abrir uma Igreja Batista Livre aqui na região. Quando nós estávamos procurando um local para poder abrir a igreja, junto com o respaldo lá de Campinas e tudo, e nós procurando na OLX um local que fosse aberto, tudo, tinha lá exatamente isso. A gente tinha as fotos da igreja e olha, igreja tal, com tantos membros dizimistas mensais. Eu falei, gente, virou um negócio. Virou um negócio. E você vê, não é de agora, né? Já é de que tempo? Esse foi recente, acho que vai fazer o quê, bem? Faz uns... A gente está aqui há 2 anos? 1 ano e meio, né? Vai fazer 2. Então, acho que foi mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. Então, assim, foi de agora. Então, sempre vai existir. Por quê? Porque as pessoas perderam o temor do Senhor. Elas perderam o temor do Senhor. Só que você percebe, sempre quando há um motim na igreja, as pessoas que são motivos do motim, elas sempre se colocam como o quê? Mais santas do que todos os outros. Foi exatamente o que Corá, Datã e Abirão fizeram aqui. Olha, basta, pois toda a congregação é santa e cada um deles é santo. Jogou com uma santidade falsa. Por quê? O motivo deles era o orgulho e o desejo de poder. Eles viram que Moisés e Arão tinham a confiança do povo. Então o que eles fizeram?
Vamos abalar a confiança do povo, dizendo o quê? Porque nós precisamos de vocês se o povo é santo. Olha só a jogada deles. Nós vamos colocar direto no coração do quem? Do povo. Porque se a gente coloca direto no coração do povo que o povo é santo, por que nós precisamos de Moisés e Arão? A gente pode chegar direto no monte sozinho. A gente pode entrar no tabernáculo sozinho. Olha, hoje nós sabemos que nós somos sacerdotes e o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos até o trono da graça. Só que, antes que alguém pudesse fazer toda essa algazarra com a igreja hoje, Jesus Cristo mesmo estabeleceu a sua igreja. Né? Ele estabeleceu a sua igreja com as suas ordenanças, com suas normas, com o seu jeito. E ele colocou líderes para servir. Só que os líderes da igreja, a gente estava falando com os jovens aqui justamente ontem, que Jesus, ele inverteu a pirâmide. Toda vez que uma pessoa se levanta contra o trabalho do Senhor, se levanta contra a igreja, pode ver que ele sempre se levanta para se tornar quê? Ninguém se levanta na igreja contra o ministério pastoral ou contra o ministério diaconal ou alguma coisa assim. Nunca se levanta para ser o zelador da igreja, percebeu? Sempre se levanta para se tornar o líder. É sempre assim. Sempre se levanta para se tornar o líder. Só que a gente não pode se deixar cair no erro. Eu sempre digo isso. Tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa errado, termina errado. Se não houver a ação do Espírito Santo real, termina errado. Então você pensa, todo motim é claro de que vai haver mais motins. Sempre que eu estiver insatisfeito, eu vou levantar um motim contra a liderança. A verdade bíblica é, que a gente vê isso em Hebreus, em Tiago, nós vamos dizer, honrai as vossas lideranças, honrai os vossos pastores, porque eles prezam pelas vossas almas. Então, sempre quando nós pensarmos no ministério pastoral, sempre temos que pensar o seguinte, nossa motivação para discordar em alguma coisa é por motivo de orgulho, de tomada de poder, ou é porque eu realmente estou vendo nas escrituras e eu preciso de uma explicação diferente para eu poder entender? Se for um motivo de orgulho e desejo de poder, é uma criação de motim. Porque a gente nunca fala com os outros, sempre fala diretamente com o problema. Olha, em qualquer lugar, se você vê pessoas fazendo o fuxiquinho sobre uma liderança, pode ter certeza que aquela pessoa que começou o fuxiquinho, ela não tem coragem de chegar na pessoa que ela tá falando. Não é verdade? Nunca tem. Olha, eu vou dizer para os irmãos aqui. Falou, por exemplo, eu falei com a irmã Alexânia aqui isso e isso, quando chegou no pastor, você está vendo a Alexânia? A Alexânia que está falando isso. E eu sou o bonzinho, né? Irmão. O pastor já contou algumas vezes, né? Nas outras pessoas, né? Quando acontecia um fato lá com os alunos, ele ia comprovar, sempre era o outro que fez aquela coisa. Nunca era a pessoa eu errei. Eu fiz isso, eu faço. Eu já fiz. Eu acho que foi o outro que. Eu fiz porque o fulano fez. A história sempre é a história. É sempre outro. Até a Karine, 3 anos de idade, faz isso. Ela faz a bagunça na nossa frente e fala, foi atacado. A gente olhando. Isso está no coração do ser humano, né? Está no coração do ser humano. Então, nosso motivo... Uma coisa que minha mãe sempre falou, que é verdade, eu acredito que todas as mães falam isso, mas 2 não brigam quando um não quer. Né? 2 não brigam quando um não quer. Então, o que acontece? A motivação de um motim sempre é a rebeldia. Rebeldia contra a liderança e rebeldia contra principalmente Deus. Alguém que que cria isso dentro da igreja, primeira coisa que ele é longe completamente de Deus. Porque de santidade não tem nada. E aí o que acontece? Passou. O que eu percebia desse causa motim é o espírito farisaico. Porque o fariseu, ele sempre se achava melhor.
certo? Que eles achavam superior. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que é muito legalista, que tem muitas coisas assim, que quer do seu jeito. E nunca tá bom se não for do seu jeito. Então, esse espírito farisaico, infelizmente, existe dentro da gente, existe dentro da igreja, quer dizer, né? A gente também tem que cuidar para que a gente não tenha isso. Acho que por isso que a Bíblia tem aquele versículo 5 de Mateus 7, assim, tira primeiro a draga do teu olho, para que possa ajudar o seu irmão. Porque às vezes eu consigo olhar o defeito, começa a falar da pessoa tal, mas de repente eu estou fazendo o mesmo, eu não consigo ver o que eu estou fazendo. Então, eu percebi lá, tinha as duas já faleceram, duas senhoras lá, e começavam a falar da outra em relação a educar os filhos, onde nós estávamos. Uma falar da outra em relação a... Mas só que as duas eram igual. Uma conseguia ver o defeito da outra, mas não conseguia ver o seu defeito. Só que elas faziam igualzinho. E elas começavam a aconselhar uma a outra. Uma coisa que eu tenho visto sempre, desde sempre, uma pessoa que é muito cri-cri em determinado assunto, e assim, o cri-cri que eu digo não é... vou dar um exemplo. Lá em casa eu gosto muito assim, gente, vamos chegar cedo, então eu sempre estou discutindo com isso lá em casa. Mas eu não sou cri-cri ao ponto de, se a gente chegar atrasado na igreja, a gente vai morrer. Não, mas eu sempre estou pegando no pé, a gente precisa ser organização, pá. Mas pode ter certeza, eu vou dar um exemplo claro aqui. A maior parte de algumas igrejas que estão mais num determinado movimento hoje, eu não vou falar os movimentos só por uma questão ética, que tá gravado e tudo, mas que pegam muito no pé, por exemplo, de roupa. Porque tem que ser assim, tem que ser assado. Tem uma igreja que eu conheci que eles mediam até o tamanho da saia das mulheres quando chegavam na igreja. O diácono tinha uma fita métrica, né? Como é que é o nome daquele? E media. Daqui até aqui tinha que ter, se não me engano, era 55 centímetros. O que acontece? Se for pegar uma Gisele Bündchen, fica acima do joelho, né? mas tinha a fita métrica. Pouco tempo depois se descobriu que aquele irmão, não sei se era irmão mesmo, estava por aí em determinados lugares que não convém a um cristão estar. Então, o que acontece? Toda vez que tem muito cri-cri e que não se trabalha com a compaixão, com o amor e com a justiça, sempre tem alguma coisa por trás. Olha, pode ver, todo líder que é muito taxativo, mas que é um taxativo sem amor, sem compaixão e sem justiça, pode ter certeza que ele tem alguma coisa por trás. É dito. E todos aqueles que fazem motim em cima disso é justamente por causa disso. Não tem a compaixão, não tem o amor, não tem a justiça, o que acontece vai só pelo legalismo. É porque a minha lei diz isso, é porque a tradição diz isso, é porque... Tá, mas o que Cristo fez? Nós estávamos falando com os jovens ontem à noite. O que a lei dizia sobre uma mulher ou um homem que era pego em adultério? Tinha que apedrejar. Quando aqueles homens chegaram diante de Jesus, que trouxeram a mulher adúltera, e Jesus estava escrevendo no chão, ele falou o quê? O que falaram para ele? Senhor, assim, ela foi pega em adultério, o que a gente faz? Pegando em flagrante, ela aqui em flagrante adultério, o que nós fazemos? Jesus fala o quê? Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí o que acontece? Eles foram pegos pela consciência, por quê? Aí eu até expliquei para os jovens ontem, olha, primeira coisa, cadê o homem que era para estar junto? A lei dizia que tinha que ser os dois, só tinha a mulher ali. Segunda coisa, se eles apedrejassem, Jesus não deu o aval ali, Jesus era o quê? Testemunha contra eles de que eles haviam feito uma injustiça. O que a lei dizia sobre essa injustiça? Que todos aqueles que cometiam essa injustiça também sofreriam o mesmo mal da injustiça, ou seja, eles também seriam apedrejados juntamente com suas famílias. Então você pensa, era uma reação em cadeia. Quando isso pesa na consciência, eles começam a sair.
Até aquele momento, Jesus falou alguma coisa sobre o adultério daquela mulher? Ela estava errada, não estava? Ela foi pega em flagrante adultério. Era pecado. Jesus não foi em nenhum momento taxativo. Todo mundo saiu, a mulher ficou. Ele parou de vez no chão, levantou, perguntou para ela: cadê os que te condenavam? Não, senhor, ninguém está aqui mais. Aí eu falei: nem eu tampouco te condeno. Ou seja, Jesus olhou a pessoa da pecadora. Ele não olhou o pecado dela naquele momento. Então, olha, nem eu te condeno. Mas, Jesus coloca um mas bem grande. Mas, vai e não o quê? Peques mais. Ou seja, Jesus olhou com compaixão a pecadora, mas não concordou com o seu pecado. Mas ele disse para ela o seguinte: olha, agora você tem uma nova chance de rever a sua situação. Você tem que fazer uma mudança de vida. Então você tem que não pecar mais. Naquele momento, Jesus foi um líder sensato, não foi taxativo, mas confrontou o pecado da mulher e de todos aqueles que estavam ao redor. Você entende? É rapidinho. O irmão Lamoniel queria falar uma coisa? Você tinha levantado a mão? Não, eu tinha falado assim, algumas situações que a gente não conhece no dia a dia. Aí, tipo, o que a gente tem que fazer? Olha, tem que atacar o governo, não atacar as pessoas. Eu falo muito isso, porque hoje em dia eu vejo as pessoas simplesmente atacando as pessoas, em vez de atacar o governo. E ninguém gosta de fazer o confronto. Então, vai ser verdadeiramente com a pessoa. Você não faz o confronto. Se você não faz o confronto, não tem o quê? Não tem a verdade. Ou você não elimina a situação que está causando esse desconforto, essa situação. O motivo de que existe um tipo de aconselhamento bíblico chamado aconselhamento noutético. É um aconselhamento de confrontação bíblica. Então, o que acontece? A maioria dos problemas que nós temos quando nós chegamos na liderança, geralmente são problemas o quê? Problemas de pecado em relação às Escrituras. Então, quando nós somos confrontados nouteticamente, biblicamente, então nós observamos aquilo e conseguimos fazer a mudança. Por isso que muitos pastores têm aderido cada vez mais ao aconselhamento noutético, que é o aconselhamento de acordo com a Bíblia. Olha, tá bom, eu tenho que tomar essa decisão, ou eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Tá, o que as Escrituras dizem a respeito disso? Porque é o que elas dizem a respeito disso que vai fazer a diferença. Quando Jesus confrontou aquela mulher, ele confrontou aquela mulher com a justiça, com a compaixão e com a verdade. Né? Ela sabia que ela ia ser apedrejada, tanto é que ela já tinha aceitado a situação dela. Mas quando Jesus deu a oportunidade dela fazer a mudança, ela prontamente saiu com uma segunda chance de mudar o ritmo da sua história. Irmão Eli? Eu queria falar. Eles também não falou da discussão. Não sei. Falou só para mulher. Só para mim. Ele foi central no coração de cada um, mas ele não precisou fazer alarde com tudo aquilo, né? Ele foi diretamente com a mulher. É verdade. Pastor? Dentro daquilo que você falou do aconselhamento de confrontar o outro, o primeiro lugar que eu tenho que fazer é a autoconfrontação. Eu me confrontar, eu saber se eu estou limpo, né? Como é que eu posso, então, confrontar o outro. Então, sempre é importante o conselheiro estar sempre se autoconfrontando em todos os momentos. Porque, às vezes, eu estou querendo ajudar o outro eu mesmo não consigo isso aí. Exato. A gente tem um grande exemplo disso. Assim, eu não sou contra, eu acho que tem que ter, mas a gente vê muito terapeuta por aí que quer ajudar o outro, mas você vai ver a vida da pessoa tá toda destruída, né? Ele não consegue se ajudar, mas quer ajudar o outro. Então, o noutético traz isso, a autoconfrontação, né? A autoconfrontação. Então, gente, vamos ler esses dois textos, nós temos ali alguns minutinhos. Romanos 13, 1 e 2 e Números 17, de 8 a 10. Então, uma pessoa em Romanos 13, 1 e 2 e outra pessoa em Números 17, de 8 a 10.
todo homem estava sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, existe a ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha, é muito sério. Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele fala justamente isso. Olha, aqueles que se opõem contra uma autoridade se opõem diretamente contra Deus. E não vai ficar barato, né? Vai haver uma condenação, tá? Então, a rebeldia contra a liderança é rebeldia contra Deus. E essa liderança que ele fala não é só liderança da igreja, são lideranças gerais. Não quer dizer que a gente não possa reivindicar, por exemplo, como cidadãos, reivindicar nossos direitos. Como cidadãos, nós precisamos reivindicar nossos direitos e a liderança precisa estar de acordo com o que o país rege, né? Nós temos visto isso no nosso país, que a lei, infelizmente, não rege mais. E rege são pessoas agora, e não a lei. Então, essas pessoas precisam ser revistas pelo quê? Pela própria lei. O que a lei, nossa lei do país diz? Que nosso Estado é democrático. Como democrático, nós podemos fazer a mudança disso através do nosso voto. Próxima eleição, precisamos fazer a mudança do nosso voto, certo? Agora, quando falamos sobre igreja, nós entendemos que na igreja é instituído por Deus e a liderança precisa ser o quê? Obedecida, mas de acordo com as escrituras. Por quê? O pastor, ele não é somente o líder da igreja, mas ele é o servo da igreja. Jesus Cristo, ele mudou a pirâmide não é mais assim, ela é ao contrário. Então, Jesus Cristo fala sobre João Batista, ele diz o seguinte, aquele que quer ser maior do que o João Batista tem que ser o quê? Servo. Por quê? João Batista foi foi o único profeta, né, do Novo Testamento em que ele era um servo fiel ao Senhor. Foi servo fiel ao Senhor. As pessoas olhavam para ele, do jeito que ele vivia, parecia um doido, né? Se você parar para pensar, ele vivia no deserto, comia mel silvestre, gafanhotos, se vestia de pele de carneiro. Então, assim, para a época, aquilo ali era uma loucura. Mas ele foi um servo do Senhor muito fiel, tanto é que a mensagem dele era uma mensagem profética, combatendo o pecado. Combatendo o pecado. E ele morreu combatendo o pecado, né? Combateu o pecado de Herodes, e ele morreu ali confrontando o pecado. Então, o que acontece? Nós, para sermos maiores, precisamos ser menores. Nosso grau de liderança é sempre o serviço. Quanto mais eu sirvo, aí mais Deus está me colocando em cima da liderança. Então, entende? Não é uma situação de poder, mas é uma situação de serviço. Tá? Alguém tinha levantado a mão? Não? Números 17, 8 a 10. Lembra que Corá, Datã e Abirão foram contra Moisés e contra Arão, no versículo 3 do capítulo 16? Agora, olha o capítulo 17, versículo de 8 a 10. Quem é que pode ler pra gente? Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotaram renovos e deram amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torne a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim fará acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Então, o que acontece? Arão aqui, ele é confirmado como um sacerdote legítimo deixado por Deus. Outra, Moisés, quando pega a vara que foi deixada lá, ela tinha sido o quê? Florescida. Então Deus diz, olha, ela serve como um símbolo de que eu instituí Arão como sacerdote do povo. Ou seja, eles foram contra a liderança, mas Deus mostrou que a liderança era realmente eles. Então, em tudo isso que nós podemos ver, e trazendo essa aplicação para o Novo Testamento, é que nós, como igreja, precisamos fazer o quê? Orar
sustentar os líderes espirituais e nunca levantar rebeldia contra eles. Se eu discordo de alguma coisa com a liderança, eu tenho que chegar na liderança e conversar com a liderança e não fazer rebeldia. Né? Então, uma igreja firme, uma igreja fiel, é aquele. Nós vamos ter problemas? Sempre, nós somos pecadores. Mas como nós resolvemos esses problemas? De forma bíblica, né? De forma diretiva e bíblica. Então, para nós finalizarmos, irmãos, o povo fez isso por quê? Porque eles estavam acostumados com a murmuração. E a vida cristã, ela pode ter lutas, mas o Egito, que está lá atrás, nunca vai ser melhor do que a promessa de Deus, que é a Canaã. Sempre vai ser assim. Então, a murmuração, ela gera o quê? Que nós vimos aqui. A rebeldia. O povo começou murmurando, depois vieram líderes que vieram contra a liderança, porque eles utilizaram o que o povo estava fazendo. A murmuração nós vamos utilizar para ser rebeldia. E a igreja, ela deve cultivar o quê? A unidade. Nunca deve a individualidade. Porque eu quero que seja assim. Não. Como o nosso corpo, como o corpo da igreja vai seguir a isso. Né? Como nós vamos servir a Deus em união. Então, Deus é santo e Ele é justo. Deus não tolera ingratidão nem rebeldia, mas Ele é paciente, misericordioso, sustentando o seu povo até a terra prometida. No capítulo 17 aqui, nós vemos o seguinte, olha, no versículo 10, assim farás acabar as murmurações contra mim para que não morram. Deus teve misericórdia do povo ali, porque Ele poderia simplesmente ter destruído o povo ali, tchau. Vocês estão murmurando contra mim? Depois de tudo que vocês viram, quer saber de uma coisa? Tchau. Acabou o povo. Ponto. Eu vou fazer de Moisés mesmo, como ele já tinha falado com Moisés em uma outra situação. Mas naquele exato momento, não. Vou colocar como um símbolo para vocês pararem de murmurar. Então, para nós... O senhor tinha levantado a mão? Não? Então, para nós concluirmos aqui. Primeiro, no deserto, Deus provou a Israel quem era fiel e quem murmurava. Hoje, o deserto da vida revela o nosso coração também. Revela quem nós somos. Então, nós temos duas escolhas. Murmurar e rebelar, ou confiar e obedecer às Escrituras. Como igreja, nós precisamos pensar nessas coisas, tá? E só para a gente aplicar, murmuração enfraquece a fé, mas a gratidão, ela fortalece. Quer ver uma igreja que ela está sempre afundando, sempre assim? É quando há muita murmuração. Por quê? Porque há um enfraquecimento da fé. Mas quando nós somos gratos, essa gratidão, ela fortalece a nossa fé. Rebeldia gera divisão, mas submissão gera bênção. Olha, sabe uma fortaleza? Um povo? Um povo só é forte quando ele está o quê? Unido. Se ele estiver dividido, o povo não é forte. Olha, vamos imaginar aqui Uberlândia. Vamos imaginar que nós estamos em guerra contra Uberaba. Vamos imaginar que nós vivemos naquele tempo, nós estamos em guerra contra Uberaba. Uberaba é bem menor do que Uberlândia. Se Uberaba estiver junta e unida para vir contra Uberlândia, e Uberlândia é o seguinte, pessoal lá do Pequis e do Canaã pensam de um jeito, pessoal do Morumbi pensa de outro, pessoal do Santa Mônica, Tibere, pensa de outro. Acabou. O que vai acontecer? Uberaba vai dominar tudo, vence tudo. Por quê? Porque estão separados. Mas quando nós estaríamos separados, mas quando nós estivermos unidos, a nossa união faz a força, né? Então, rebeldia gera divisão, mas submissão gera bênção, tá? Deus é fiel mesmo em nossa fraqueza e Ele cumpre as suas promessas. Eu queria finalizar só com esse texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler ele para os irmãos. 2 Timóteo 2, versículo 13, que diz o seguinte, eu vou ler o 11 e o 12. O 11, o 12 e o 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus, ele é fiel. Por isso, a nossa responsabilidade de mantermos fiéis. Nós temos o exemplo do povo de Israel, temos um exemplo negativo. Então, nós não podemos ser assim.
nós precisamos ser igreja unida, firme, que cresce dia após dia com o Senhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor? Pai, aqui na Tua presença nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder servir ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, ficar murmurando e dando problema, ó Pai, para a Tua obra, mas nos ajude a ser frutíferos, cristãos que realmente servem ao Senhor, desenvolvendo cada vez mais a sua fé. Te pedimos, ó Pai, que nos deixe como uma igreja unida, uma igreja que realmente avança com o propósito de espalhar o Teu reino, ó Pai, sobre a vida das pessoas, e que mais pessoas possam vir a entregar suas vidas a Ti, e que nós possamos, ó Pai, ser exemplos, testemunhos vivos, testemunhos reais daquilo que o Senhor tem feito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.